Então, bom dia a todos os estudantes que estão aqui. Hoje a gente vai conversar a respeito de algumas questões relacionadas ao Enem, no que toca linguagens. Então, vamos passear pela gramática, muito com relação às tipologias textuais. Então, vocês vão perceber que o material que eu organizei aqui, ele está relacionado a questões de antigas. Ah, você pegou questão de 2012, você pegou questão de 2018, pegou questão de 2023. Só para eu mostrar para vocês que isso é recorrente, certo? Só preciso abrir aqui. Que não está indo. O meu presenter foi. Então tá. Então, a primeira questão é uma questão, no meu ponto de vista, relativamente fácil. Eu tenho um texto, né? Aí vocês, é bem aquela carinha do Enem, a gente começa a perceber essas palavrinhas aqui que vão me dar um norte. Mas antes de eu conversar isso aqui com vocês, eu quero fazer uma rápida recapitulação no que a gente chama de intenção da comunicação, tá? Música, poesia, relato, um trecho de uma crônica, um trecho da descrição de uma obra de arte, isso são tipos ou gêneros textuais. E todo texto tem o quê? Que apareceu aqui. Ó. Antes da gente ler a questão, eu já vou mostrar essa palavrinha, uma intenção. E o que eu vou retomar aqui no quadro, alguns de vocês com certeza já sabem, porque é conteúdo de nono, que é revisado no primeiro, que é revisado no terceiro, no que toca os elementos da comunicação. Todo ato de comunicação existem alguns elementos. Alguns elementos que são básicos e outros elementos que são também importantes, chamados de... Eu tenho sempre alguém que passa uma mensagem, que é o emissor, que é o que está acontecendo agora. Eu estou ministrando aula para vocês. Para quem? Para o meu receptor. Certo? Receptor. Esse receptor, ele geralmente tem a intenção de passar o quê? Uma mensagem. Certo? Por meio do quê? Por meio de um canal de comunicação. Qual é o canal de comunicação que eu estou usando agora? Eu estou usando o quadro, eu estou usando a minha voz, eu estou usando as minhas expressões faciais, a minha expressão corporal. Esse é o meu canal de comunicação. Né? Eu estou usando o canetão, por meio de códigos. Esses códigos são pré-estabelecidos, senão a gente não consegue se comunicar. Eles podem ser códigos linguísticos, ou seja, os signos linguísticos, e podem ser códigos não linguísticos, né? As cores, as imagens, né? Quando eu falo de códigos, eu estou usando agora, basicamente, a língua portuguesa. E vocês estão me entendendo porque vocês entendem esse código, né? Por meio da minha voz, que é o canal. E todo ato de comunicação, não todo, mas agora a intenção da minha aula é passar o que para vocês? Um assunto que quem não lembra, eu vou dar um nome bonito e elegante para esse assunto, que é também chamado de referente. Tudo bem? Esses são os elementos da comunicação, super tranquilo. Tem gente que lembra, tem gente que não lembra. Então, recordamos. Quando eu tenho o quê? Uma intenção de comunicação, eu vou focar em um desses elementos, eu vou ter o que a gente vai chamar de funções da linguagem. Certo? Quando eu me comunico, eu tenho uma intenção. Se eu tenho uma intenção, eu tenho uma função. Nesse momento, a minha intenção é passar um assunto para vocês. E aí, onde é que está centrado? Eu estou centrado aqui no assunto. Então, eu vou ter o quê? A função referencial. Certo? Função emotiva. Está centrada em quem? No eu. É quando você está tendo uma DR com o seu parceiro ou sua parceira. É quando você chega em casa de um dia exaustivo. E a sua mãe tá lá, por que vocês não me valorizam? Porque nessa casa tudo sou eu. E aí você vai falar alguma coisa, ela briga. Se você concorda, ela briga. Se você discorda, ela briga. Por quê? Porque agora a intenção da sua mãe é desabafar. Deixa ela falar. Deixa ela falar. É o eu, certo? É quando vocês estão desabafando com um amigo. Você ouve, faz aquela escuta. O eu tô falando de quem? De mim. Existem alguns textos que, na maioria das vezes, vão ter o eu como esse emissor. São textos de poesia, música, às vezes narradores em primeira pessoa. Se você lembra disso, porque é isso que o Enem quer de vocês, que vocês vejam o texto nas entrelinhas, fica muito mais fácil de você analisar. E aí eu estou centralizada na função o quê? Emotiva, centralizado no eu. Emotiva, certo? Usando fatos do cotidiano,
O que é a função centralizada no receptor? A principal marcação textual, o verbo no imperativo. Guarda a apostila, abre a apostila, olha para mim, por gentileza, feche a porta. Eu estou centralizando o quê? A mensagem em vocês. Quem faz isso? A propaganda, o tempo inteiro. Qual é a intenção da propaganda? É vender. Quem que ela quer atingir? O receptor. Por isso os verbos compre batom, use determinada marca de tênis, certo? E aí, como é o nome dessa função? Ela é chamada de função apelativa ou função conativa. Não é linguagem conotativa. Isso é outra coisa. Linguagem conotativa, duplo sentido. Linguagem denotativa, do dicionário. Linguagem literal. Isso aqui é outra coisa, certo? Vou deixar a função da linguagem de mensagem por último, que os alunos geralmente têm um pouquinho de dúvida. Canal. Quando eu centralizo a minha função no canal? Estávamos nós na sala dos professores agora no intervalo. Clebinho, eu, né, alguns professores. A gente estava o quê? Rindo. Dando risada, conversando, falando asneices. Por quê? Porque a nossa intenção era só estar ali se divertindo junto, com nenhuma intenção de, olha, eu tenho que te passar, olha, Kleber, aconteceu. Não. Era o quê? Manter o canal da comunicação. Às vezes eu estou dirigindo, para alguém do meu lado, com a janela aberta ali, faz, sei lá, meses que eu não vejo, abre e fica, ô Lu, tudo bem com você? Tá bem, tá bem, tá bem. Não teve assunto, não teve nada de uma mensagem estrondorosa, só mantemos o canal de comunicação, certo? Quando a mensagem está centrada no canal de comunicação, eu tenho a função o quê? Fática, certo? Quando eu tenho a mensagem, a comunicação centralizada nos códigos, eu tenho a função metalinguística. Por isso que eu falo que o Machado de Assis é metalinguístico. O Machado de Assis, quando ele escreve, não é verdade o Machado, os narradores machadianos. Por quê? Os narradores, eles explicam o próprio livro. E você, cara leitora, fecha o livro, esse livro é enfadonho. Porque ele está contando sobre o próprio livro. Esse livro ele poderia ter começado pelo início, mas eu comecei pelo final, contar a minha narrativa, as minhas memórias póstumas, né? Eu tenho um poema que fala de um poema, eu tenho um outdoor que faz a propaganda de um outdoor, eu tenho um programa televisivo que fala sobre a história da TV do Brasil, eu tenho uma música que fala sobre a construção de uma música, um código explicando o código. A aula da Rosângela, a aula da professora de gramática, ela usa a gramática para explicar a gramática. Função metalinguagem. Essa é a intenção. E a poética, Lu? A poética é a função da linguagem, ela não está necessariamente relacionada à poesia. Isso aqui é função poética. A bandeira de vocês que está no fundo da sala é função poética quando foi elaborada com esses desenhos. Os cartazes que eu tenho aqui na sala de aula são todos funções poéticas. Mas isso daqui não é função apelativa? Também, porque está centralizado em vocês. Só que aí o emissor, ele quis elaborar a mensagem para que ela ficasse atrativa. Então, a partir do momento que eu faço uma elaboração da mensagem, eu tenho a função poética. Vou dar um exemplo do cotidiano. Você quer fazer uma surpresa de aniversário para sua mãe. Você começou a namorar, você quer, né, inventar uma surpresa para sua namorada. Esse conjunto de comunicação é chamado de função poética. Não porque tem poesia, mas sim porque tem elaboração e cuidado na elaboração. Entendem isso? Certo? Ok. Tá, Luciane, e o que isso aqui toca a nossa aula de hoje? Todo texto tem uma intenção. Esse texto aqui, na verdade, vocês vão perceber que ele tá querendo fazer algo. Ele tá querendo o quê? É uma biografia, ele é um relato, ele quer me passar informação do autor, ele quer relatar alguma coisa? Então, vamos fazer a leitura. Outro adendo, certo? Eu sou a rainha dos intertextos. O Paulo Leminski, ele é um escritor que falecido já, curitibano, um dos mais famosos escritores curitibanos, faleceu no século XX, década de 80 aproximadamente, contribuiu muito com a nossa cultura literária, porque ele escreveu, além dele ser poeta, ele também era músico. Casado com a Alice Ruiz, né? Alice Ruiz hoje vive em São Paulo, teve a oportunidade de conhecê-la, ela é poetisa, ela escreve textos de poesia, ela lança livros, ela dá palestras, ela é também professora, tem o Instagram dela, ela é bem ativa, ela já é uma senhora, está com 70 e tantos anos de idade. E dessa união teve uma das filhas. A filha do compositor Paulo Leminski, ela lança um disco com suas canções. Leminski Canções. Dá novos arranjos a 24 composições do poeta. Você tá vendo que eu tenho um leadzinho aqui?
né? O Enem, ele trouxe exatamente essa informação em pretinho aqui, depois do texto. Frequentemente, a cantora e compositora Estrela Ruiz é questionada sobre a influência da poesia de seu pai, Paulo Leminski, na música que ela produz. A minha infância foi música, música, música. Responde veemente, ou seja, com muita força, lembrando que antes de poeta, Leminski era compositor. Estrela frisa que a faceta musical do pai em Lemmings Canções. Duplo, o álbum soma Essa Noite Vai Ter Sol, com 13 composições assinadas apenas por Leminski, e Se Nem For Terra, Se Transformar, que tem 11 parcerias com nomes como sua mulher, Alice Ruiz, e com quem compôs uma música única, uma única faixa, Itamar Assunção e Moraes de Moreira. Gente, isso é uma biografia? O que é uma biografia? É falando sobre a vida de alguém. Tirou. Isso é um relato? Lu, eu tenho dúvida. O que é um relato? São todas as minhas aulas, quando eu chego contando a minha vida para vocês. Para contextualizar. É quando eu conto algo meu particular. Eu estou relatando algo para vocês. Qual, Lu, é a diferença de um relato para uma notícia, por exemplo? Um relato é algo pequeno, é algo mais né, quando eu estou contando algo meu. Uma notícia vai tocar o Bonja, a comunidade Bonja, uma notícia vai tocar Joinville, ou a título nacional ou a título internacional, certo? O que é uma resenha? Né? A maioria das resenhas é para, eu queria assistir um filme. Até vocês brincam no coloquial, faz uma resenha para mim. É contar algo colocando sutilmente ou não o seu ponto de vista. Se fosse uma resenha aqui, eu poderia... o incrível álbum de música, muito bem... Isso aqui não traz emoções, não traz informações pessoais. A resenha, ela geralmente tem a intenção de sintetizar um jogo de futebol, uma apresentação artística, uma palestra, dando sutilmente alguns pontos de vista, se vale a pena você assistir ou não, tá? E a reportagem? Na maioria das vezes a reportagem é aquilo, alguém fez um trabalho, né? Entrevistou alguém, trouxe uma informação para alguém. Então vamos lá. Não é uma biografia, relato por trazer o depoimento da filha do artista. Lu, mas traz, só traz um trecho. Se isso daqui fosse o tempo todo a filha da artista comentando o que aconteceu com ela, sim, mas aqui não é um relato, certo? Uma notícia por informar o leitor sobre o lançamento do disco, sim ou não? Sim, certo? Já achamos aqui a letra C. Uma resenha, por apresentar características do disco. Não é uma resenha. Se fosse uma resenha, tinham que ter colocações pessoais aqui, como eu já disse. E reportagem, né? Fiquei em dúvida. Por elaborar peculiaridades, ou seja, minúcias, não é o caso da vida dele. Não fala sobre a vida dele, certo? Não é essa a intenção. Dúvidas? Comecei fácil, né? Vamos para um outro exercício aqui. Eu adoro esse exercício, porque a hora que eu mostrar para vocês o quão esse exercício é fácil, eu vou assim, nossa, agora eu entendi. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte. Você vai bater o olho sempre aqui, G. Ramos, Graciliano Ramos. Infância. É um romance do Graciliano Ramos. Que é o mesmo escritor de Vidas Secas. Onde está o Vidas Secas? E o Graciliano Ramos, na segunda geração modernista. Aqui nesse exercício, eu não preciso saber disso. Porque se você bater o olho nas questões, elas são o quê? Gramaticais. Olha só. Utilização de formas verbais, indeterminação do sujeito, justaposição de frases relacionadas semanticalmente, recorrência de expressões adverbiais. E aí? E agora, José? A luz acabou, né? Então, vamos lá ver. Eu tenho um trechinho e falo o seguinte. No texto narrativo, então eu tenho um texto narrativo aqui, então vai contar uma história. A sequência dos fatos, ele está me contextualizando aqui. Ela contribui para uma progressão temática. No fragmento, este processo de progressão temática se apresenta como? Então, vamos lá. Certa vez, gente, quando eu falo certa vez, isso aqui é definido? Tempo. Só um pouquinho. Quando eu falo certa vez, isso aqui é definido? Quando?
O que que são marcadores de tempo? Ontem, à noitinha, agorinha, já, há 50 anos, 50 anos atrás. Isso são marcações temporais. Certa vez, a minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Sabe o que é nodosa? É delícia. Cato a corda assim, ó. Schlepps. O que vai acontecer com aquele nozinho? Vai deixar um presente nas tuas costas, certo? Então, o que a mãe faz? Eu vou colocar aqui, ó. A mãe surrou ele. Depois, daí, o que aconteceu? Pintaram-se manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distingui as costelas grandes, lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal, vulgo salmoura. E houve uma discussão na família. Gente, vocês sabem o que a salmoura vai fazer na pele que está machucada, né? Então, isso foi um castigo. Aí aconteceu uma discussão. E qual que foi a discussão? A minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha. E esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Eu não guardei ódio da minha mãe. O culpado foi o nó. Agora vamos pensar o seguinte. Eu vou ter que analisar esse trecho, certo? Numa questão de progressão. O que aconteceu com esse menino? Certa vez, eu não sei quando, tá? Ele fez o quê? Ele apanhou aqui, surraram ele, e ele ficou o quê? Ficou pintado de sangue. E depois aconteceu o quê com ele? Depois deitaram ele, certo? Deitaram esse menino, enrolaram aqui numa coberta, e em cima disso aqui aconteceu o quê? Uma discussão lá de família, blá, 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 certo? Que não concordaram, a avó não concordou com a mãe fez. Vocês concordam que isso daqui é uma progressão? Sim ou não? E você concorda que todos esses verbos, eles estão no pretérito quê? No pretérito perfeito. O que é pretérito perfeito? Presente, ação que estou ministro aula, está acontecendo agora. Acordei. É uma ação finita e que aconteceu no passado. Então, ele é um pretérito perfeito, porque aconteceu. Mas existem pretéritos que são imperfeitos e existem pretéritos que são mais que perfeitos. Enquanto estava acontecendo tudo isso, imagina uma linha do tempo, ó. Imagina uma linha do tempo, certo? Enquanto estava acontecendo tudo isso no passado, porque ele está contando, no passado o quê? No pretérito perfeito, certo? A avó está visitando. E o que a avó faz? Visitava. Eu tenho duas ações acontecendo. Vocês concordam comigo? Eu tenho uma de ação progressiva, do pretérito perfeito, e o pretérito aqui imperfeito. A avó estava visitando, certo? Em cima disso, vamos para o exercício. Letra A. A sequência de progressão acontece porque existe uma alternância de pessoas do discurso que determina um foco narrativo. Quem que está contando o texto? Quem é o narrador? O narrador em primeira pessoa. Não troca. É só um narrador e pronto. Então, isso está super errado. Não existe a alternância das pessoas, né? Utilização de formas verbais, sim. Que marcam tempos narrativos variados, sim. Eu tenho a avó visitando e eu tenho toda uma sequência de fatos acontecendo. Mas, para a gente ter certeza dessa daqui, que é a correta, eu preciso mostrar que as outras estão corretas. Indeterminação dos sujeitos das ações. Mentira! Todos os sujeitos, a mãe que bateu, o menino que recebeu, a avó que brigou, eles são determinados, né? Eles são indeterminados e caracterizam os eventos narrados. Não, eles são determinados, eles não são indeterminados, esses sujeitos. Justaposição de frases que relacionam semanticamente acontecimentos narrados. Nossa, meu Deus. Apareceu justaposição e apareceu semanticamente. Então, vamos para a gramática. A palavra semântico significa sentido. A palavra léxico significa palavra. A palavra sintaxe significa a organização do texto. Quando a gente está corrigindo a redação de vocês, que a gente grifa e faz assim, ó, problemas com a sintaxe, cuide da sintaxe. Você errou a vírgula, faltou um conectivo, ficou truncado, a leitura parou ali no meio.
Por quê? Porque a sintaxe, ela é feita de orações coordenadas, orações subordinadas substantivas. Por isso que você aprende esse conteúdo, para poder colocar essa pontuação correta lá dentro do texto, certo? E aí, o que vai acontecer aqui? Justaposição. Tum, 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 tum. Justaposição é como se eu fosse colocando um monte de bloquinhos de palavras, certo? Que relacionam semanticamente com o que acontece. Os textos não são justapostos, como se fossem orações coordenadas. Cheguei em casa, ponto. Abri a garrafa de água, ponto. Sentei no sofá. São 3 orações que estão justapostas. Aqui eu tenho orações coordenadas. Tanto que eu tenho aqui, ó. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que... Esse que aqui, ó, uma oração subordinada substantiva. A hora que eu venho aqui, ó, virando, aqui é uma oração reduzida. Então, os textos não estão justapostos, certo? Eles são orações coordenadas, eles são orações subordinadas, essa daqui tá errada. Recorrência de expressões adverbiais na organização da temporalidade. Expressão adverbial de tempo. O que é isso? Como eu falei, agorinha, já. A única marcação textual que eu tenho dentro desse texto é certa vez. Mas tudo bem. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que pintou as costas de manchas sangrentas. À noitinha, nananana, depois, nanana. Tem isso no texto? Não. Dúvidas? Próximo exercício. Aí vem assim, né? Você lembra da professora de literatura? Por quê? Celia Spector. Quem que é, gente? Clarice Lispector. Ai, já veio literatura. Não é literatura. Isso daqui é simplesmente gênero textual, certo? É linguagens. Vocês não podem começar assim. Não cai gramática, não cai literatura, cai linguagens. A minha disciplina é intrinsecamente relacionada com as outras, de linguagens. Tá aqui. Por que as minhas aulas talvez sejam diferentes? Porque a apostila não contribui para isso daqui. Por isso que tá legal a gente vir aqui conversar com vocês. Porque a gente conseguiu escolher o que a gente quer mostrar para vocês. Certo? Então, eu tenho um texto da Clarice. Não vamos ler o texto. Vamos ver primeiro o que ele está pedindo. Ele fala, entre os elementos construtivos dos gêneros, de novo, ó, gênero textual aqui, está a sua própria estrutura composicional, que se pode apresentar em um ou mais tipos textuais, considerando-se o objetivo do narrador. Eu vou contar uma história, mas eu vou narrar, fora a narração, eu vou fazer bastante descrição do personagem para vocês entenderem que ele era muito sujo e não tomava banho. Então, a descrição do meu texto narrativo vai ser muito importante. Eu vou contar uma história e vou descrever que ele era muito sujo e não tomava banho, mas também eu preciso mostrar para vocês a argumentação das ideias desse camarada. Aí eu tenho o quê? Eu tenho um texto narrativo, mas que tem dentro o texto dissertativo, que tem dentro o texto injuntivo, e é isso que eles querem de vocês. Vocês sabem o que é um texto injuntivo? Vocês sabem o que é um texto narrativo? Vocês sabem o que é um texto descritivo? Então, vamos lá. Qual é... Posso? Que bom que tem edição, né? Ele perguntou se você se mexe muito. Ele perguntou assim pra mim, você se mexe muito pra dar aula? Hoje eu tô comportada, sim ou não? Sim. Gente, eu tô aqui me segurando. Na hora que... depois você corta. Na hora da função poética, eu falei assim, olha aqui pra mim. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Você vendo isso aqui? Isso aqui é a função poética. Você se movimenta? Um pouco. Eu faço nem academia? Nem precisa. Mentira. Deixa eu tomar água, peraí. Perdão, prof. O quê? Pela Siri falando. Imagina. Você sabe que eu adoro essas intervenções pra gente dar risada. Eu só vou ler de novo, tá? Vamos lá para o enunciado. Entre os elementos constitutivos dos gêneros está a sua própria estrutura composicional, a organização do texto, que pode apresentar um ou mais tipos textuais, pode ser narrativo, dissertativo, argumentativo, considerando-se o objetivo desse autor.
Neste fragmento, olha de novo, gente, sequência textual que caracteriza o gênero conto. Ele já me deu uma pista. Eu poderia resolver quase esse exercício sem fazer a leitura do texto. Porque se é um conto, é um texto narrativo. Mas vamos lá, porque, né, eu preciso fazer a pontuação, eu não posso deixar de fazer a leitura. E aí o texto fala o seguinte. Eu vou usar 3 cores de canetão para a gente ver o que está acontecendo aqui, ó. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior e ele abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. Vocês concordam comigo que isso daqui é narração? Sim ou não? Isso é narração. Nós vamos pôr narração de preto, tá? O professor era gordo, grande, silencioso, de ombros contraídos. Tá dentro da narração, mas isso é uma o quê? Lindos, descrição, então eu vou pintar isso aqui de vermelho, tá? E tudo que for vermelho vai ser descrição. Descrição. E ele continua. Em vez de nó na garganta, tinha os ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro, encimado, um nariz grosso e romano. Concordam que é texto descritivo? Aí ela faz um breakzinho. É Clarice, gente. O personagem tem monólogo interior, ele vai conversar com ele mesmo. Eu era atraída por ele, não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha no ensinar, que ofendia e eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala, falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia vermelho, cale-se, ou expulso a senhora da sala. Vocês concordam comigo que isso daqui é o pensamento da narradora, sim ou não? Porque ela está contando uma história. Vocês concordam comigo? E aí, terminando, ferida, porque aqui eu tenho todo o texto narrativo, tá? Triunfante, eu respondi em desafio. Pode me mandar, ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornava doloroso para mim ser objeto de ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Não o amava como uma mulher, que eu seria um dia. Eu amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger o adulto com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos. Aqui não é necessário a gente fazer a interpretação desse texto, mas a menina, que é uma criança, ela se compadece com o professor que entra em sala assim, ó. O que o meu corpo está dizendo? Que eu tô bem? Não. E aí ela começa a chamar a atenção dele. E nesse sentido de amor, de um amor de uma criança inocente. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a atenção, vou ser uma má aluna só para chamar a atenção. Certo? Mas a gente não vai analisar, então vamos para o exercício. Esse gênero, conto, né? A sequência textual organizada no gênero conto, ela é expositiva, em que se apresenta as razões das atitudes provocadas pela aluna? É uma exposição? Eu falei o tempo inteiro que o texto é um quê? Qual é a alternativa? Letra E. Lu, o que é injuntiva que eu não lembro? São textos que têm intenção de instrução. Bula de remédio, receita culinária. Geralmente se usa o verbo no imperativo, né? Abra, use uma colher, tá? Descritivo, vocês sabem o que é. E de argumento não tem nada dentro do texto. Questão fácil, tá? Tem que fazer com calma ali. Próximo. Então, agora o bicho pega. Porque eu acho que é um exercício médio ali para fácil, só que eu preciso trabalhar alguns intertextos com vocês antes. No Brasil, gente, na nossa cultura, de certa forma eurocêntrica, a gente tem uma base da religião cristã, onde muitas pessoas são católicas e frequentam missas, e muitas pessoas são evangélicas e frequentam cultos. Nos cultos existem os louvores, né, as músicas.
Na Igreja Católica, às vezes a gente chama de louvor, ou a gente, às vezes, fala de músicas mesmo, as músicas de dentro da igreja, né? Seriam elegias que a gente chama, ou enfim. E existem as religiões de matrizes africanas, e a única religião que é 100% nascida aqui é a Umbanda. A Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, no começo do século XX, tem toda uma história por trás de um rapaz. E dentro da Umbanda existem várias questões que às vezes não é explicado, né? As pessoas não se interessam em ler por já ter sido colocado que tudo aquilo é coisa do diabo. Sendo que dentro da igreja, dentro das matrizes africanas não existe o diabo é uma criação cristã. E aí o que vai acontecer? Enquanto existe a missa ou o culto nas religiões de matrizes africanas, em específico aqui eu vou falar da Umbanda, porque vai acontecer de aparecer isso no Enem, porque todo ano aparece, eu tenho o quê? As giras. Missa, culto, gira. Gira é a celebração dessas pessoas. Que são de matrizes africanas. E as músicas são chamadas de pontos. Como meio que se popularizar, falar que tudo isso envolve macumba, fala pontos de macumba. Isso é muito brasileiro, isso não existe em outro lugar. Partindo disso, que é um conhecimento de intertexto que eu estou trazendo, é um intertexto que eu estou trazendo para vocês, vamos fazer a leitura do texto. Eu tenho o texto 1, texto 2, e esse texto 2 é o mais importante para mim. Eu nem vou olhar praticamente para o texto 1. Qual é a pegadinha aqui, ó? Ele fala o seguinte: ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca. O que eu preciso saber, então? Eu vou apagar aqui do ladinho para mostrar para vocês. Eu tenho a música popular aqui, brasileira, que ela toca na Europa, ela toca nos Estados Unidos, só que agora eu vou falar de um panorama dessa música, então eu tô falando aqui da música, tá? Essa música, nossa, clave de sol horrível aqui. Essa música é de panorama Brasil. Eu vou pensar dessa música relacionada ao Brasil. O que o texto 2 destaca? O primeiro texto você já conhece. É o pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é o pouco sozinho, é o caco de vidro, é a vida, é o sol, é a morte, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, canga, candeira, é matita, pereira e vai, certo? Tom Jobim, Águas de Março, aqui no caso ele canta com a Elis. Eu preciso saber o que tem nessa música aqui, a visão dela dentro do Brasil, o que ele escreveu aqui nesse texto 2. Então ele fala o seguinte: respira e vem comigo pedacinho por pedacinho. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada. Vamos ver o que é isso. Inspiração. Quantas vezes eu estou ministrando aula para vocês, vocês não percebem, mas acaba a aula, o aluno me encurrala ali e vem com o celular assim. Eu escrevi um texto, você lê? Às vezes eu tenho que ir para outra sala, eu falo, você quer me mandar por e-mail ou pelo meu WhatsApp? Tanto faz. Porque os alunos escrevem poesia, escrevem contos, escrevem crônicas, e agora o pessoal da faculdade está me mandando texto também. Quando esses alunos escrevem, ou estão com dor no peito de angústia, ou estão com dor no peito de males, ou estão apaixonados, eles, na maioria das vezes, têm uma inspiração súbita. Ó, a inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda como exemplo do lema: nada vem do nada. Quem escreveu uma música, quem fez uma peça de teatro, quem transformou algo em arte, veio de alguma coisa, provavelmente deve ter tido uma inspiração. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Nada vem do nada. Eu vou deixar isso aqui, ó. Nada vem do nada. E agora ele vai me explicar dessa canção. Para ninguém, nem mesmo para o Tom Jobim. Certo? Nem mesmo para o Jobim. Ou seja, até o Jobim fez o quê? Nem mesmo o Tom, aqui. Nem mesmo, até ele teve o quê? Uma inspiração focada em algo. Vamos lá ver.
Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é do poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac, e ele abre o trecho. Foi em março, ao findar a chuva, quase à estrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação. Ou seja, o Tom Jobim, quando ele foi lá e quis compor a música e teve uma ideia, certo? Ele se baseou em duas, que ele colocou em dois, ele se baseou em dois compositores, outro nome que ele coloca aqui, em duas fontes. A primeira fonte é o poema de quem? Do Olavo Bilac, certo? Vamos para o segundo. O segundo ele fala aqui, ó. E a outra, então a outra é a segunda, é um ponto de macumba. Agora você sabe o que é ponto de macumba? É uma música. Inclusive vários sambas que nós cantamos são sambas de terreiro, tá? É um ponto de macumba, gravado com sucesso de J.B. Carvalho, do Conjunto Tupi. É pau, é pedra, é sebo miúdo, roda a baiana por cima de tudo. Combinar, ele pegou os dois, combinar Bilac com macumba já seria bom. Mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa, outra música que recompõe o mundo para nós. Ele teve aqui o ponto de macumba e ele pegou isso daqui e se transformou numa outra coisa. Agora vamos para o exercício. Ou seja, quando eu tenho aqui, ao situar a composição no panorama brasileiro, o que ele destaca? Existe um diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional? Sim ou não? Pode ser esse, sim ou não? Pode ser esse. Vamos ver os outros. Existe uma singularidade. Singular é minúcia, diferença, que o compositor converte referências eruditas em populares. Outra coisa, primeiro que não é singular, porque ele falou assim, ó, que nem mesmo tom. Então é mais que uma pessoa, nem mesmo tom. Então não é singular. E segundo que macumba não é erudito, macumba é popular. Certo? Letra C, caráter inovador, não é inovador. Nada vem do nada. Tá no texto. Que a letra da canção promove na concepção tradicional. Não é original, não é original não. Cadê o processo de criação artística? O processo de criação artística não é de caráter inovador. Nada vem do nada, tá no texto. Mesma coisa, relativização da letra da canção promove a concepção tradicional de originalidade. Não é original, nada vem do nada. Resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas. Onde está no texto dizendo que essas obras são pouco conhecidas? São pra gente. Correto? Alternativa. Dúvidas? Encerramos? Bom descanso, bom fim de semana.